Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje eu vou fazer mais um de volta ao básico para responder uma pergunta que é feita para a gente de forma frequente, que é quantas ações ter numa carteira, né? A gente imagina, pessoal, que o número ideal seja um número de 15 até 20 ações, eu vou mostrar para vocês por quê. Porém, nada impede que o investidor ele inicie a carteira dele com uma ação e aos pouquinhos ele pode ir adicionando novas ações em carteira, tá? Lembrando que a gente imagina aí que o máximo, né, que a pessoa deveria ter numa ação seria de 10, estourando aí 15%, mas claro, a gente tem aqueles investidores que ao invés de fazer o controle pela participação da empresa, eles fazem, por exemplo, pela participação no aporte, o que é bastante válido também. Então, Thiago, eu não me importo que eu tenha VEG na carteira com 20% da carteira, desde que eu tenha colocado na VEG tenha sido parecido com o que eu tenha colocado nas outras ações também. o principal, pessoal, que a gente comenta sempre é não ter pressa. Então, a gente pode ter esse horizonte de longo prazo, ter uma carteira de 15 a 20 ações, mas como eu falei, pode iniciar uma carteira com 3, 4, 1, 10 ações e aos pouquinhos ir adicionando novos ativos. E por que a gente gosta bastante desse número 15 a 20 ações? Porque principalmente ele nos dá proteção. O que é mais rentável? Ter uma ação ou 20 ações? Não tem como saber, né, pessoal? A gente só vai saber no longo prazo se o melhor foi ter comprado uma ação só ou ter comprado 20. Agora, a gente sabe a partir de hoje que a nossa proteção tendo 20 ou 15 ações é muito maior do que ter uma ação só, e justamente isso que a gente vai ver na tabela. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos uma tabela, né, que faz a simulação como se nós tivéssemos uma carteira aplicada lá com 20 ações, R$ 1.000 em cada uma das ações. O que acontece se eu tenho uma ação na carteira, pessoal, e ela cai 70%? Eu vou perder, mesmo que seja de forma momentânea, 70%. E eu já vi boas ações cair 60%, 50% ou mais, né? Esses dias eu até fiz um vídeo, eu comentei, Renner, eu comprei Renner no início de 2008 e no final de 2008 eu paguei 70% mais barato do que eu tinha pagado no início. Claro que às vezes o mercado cai como caiu em 2008, que não era alguma coisa relativa à questão de piora da Renner, mas sim porque o mercado todo estava em crise, tanto que a Renner pouco tempo depois recuperou não só o preço das ações, mas como a companhia também, mas muitas vezes a gente pode ter uma crise que ela pode fazer uma alteração no negócio das empresas, né? Então vamos supor, a crise que a gente vive agora, né? A bolsa, o dólar subiu para R$ 5, 5,50. Imagina uma empresa que depende muito de importação. Pode ser que ela sofra durante muito tempo em função de uma mudança econômica, né? Então nem sempre o fato de uma ação cair quer dizer que seja especulação. Muitas vezes a ação cai porque realmente o fundamento da empresa piora. Então a diversificação nos protege contra essa piora de fundamento. Um outro exemplo que eu gosto de comentar é o da Ambev, né? A Ambev é uma ótima empresa, eu conheço muito a história da Ambev, mas se a gente pegar os últimos 4, 5 anos, a Ambev vem passando por problemas de maneira sucessiva. Thiago, mas a Ambev não vai recuperar? Tem grandes chances de recuperar. Mas se eu estou só na Ambev, quantos outros negócios bons eu não poderia estar também? Tá? Então, a diversificação é importante não só em termos de proteção, mas também da gente ter a possibilidade de se posicionar em outros ativos, outras empresas que também podem trazer uma rentabilidade maior para a carteira. E fora, né, pessoal, que tem ações que hoje estão na bolsa, que quando eu comecei a investir não estavam na bolsa. BB Seguridade, Camil, Banco Inter, várias empresas não existiam na bolsa quando eu comecei a investir. Quantas empresas daqui a 5, 10, 15 anos boas não vão estar na bolsa, né? E se eu ficar com aquele pensamento fechado de ter 2, 3 ações só, pode ser que eu deixe, né, de absorver uma boa oportunidade justamente porque a minha carteira não está diversificada. Então, quando a gente vai pensar nessa questão de proteção, nós temos que simular. Foi o que eu falei no início. Se nós temos uma ação na carteira e ela cai 70%, a nossa carteira desvaloriza 70%. Agora, vamos supor que o pessoal aqui da análise fez uma análise totalmente equivocada em alguma empresa, pode acontecer, mas foi uma coisa que nunca aconteceu, uma análise totalmente equivocada. Nós montamos a carteira, o cliente seguiu a montagem da nossa carteira e a ação cai 70% na semana que vem. Então, se eu tenho uma ação, cai 70%, eu tenho uma baixa de 70%. Agora, se eu tenho uma carteira com 20 ativos, eu tenho uma queda de 70%,
mesmo que aqueles meus R$ 1.000 numa ação se transformassem em 300, no total, pessoal, uma queda de 70% representa uma queda no total da carteira de pouco mais de 13,5%. E por isso que nós gostamos da questão da diversificação. Se nós vamos ter mais rentabilidade ou não com 15, com 1, com 5 ou com 10 ações, isso só o futuro vai dizer. Mas hoje eu já consigo, fazendo simulações, né, eu já consigo entender que eu vou ter muito mais proteção com uma carteira diversificada do que com uma carteira muito concentrada. Como eu falei, 15 a 20 é o nosso número, vamos dizer assim, mágico de longo prazo. Mas a pessoa pode iniciar a carteira dela com 4, com 5, com 3, com 10 ações e aos pouquinhos incrementando novas alternativas. Dessa forma que a gente acha interessante, tá certo, pessoal? E aqui, só para a gente finalizar, quero passar os nossos produtos para quem quiser conhecer mais um pouquinho da Capitalizo. Lembrando que nós temos o Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento mais fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são recomendações de ações por longo prazo, o Carteiras Capitalizo, que é a parte de renda fixa, o Top Fundos mais o Invista em Ações, que é para quem quer ter carteiras diversificadas de investimento, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e de curto prazos, mas que também tem as recomendações do Invista em Ações, e o Capitalizo Completo, que são todos os produtos num só lugar, com um desconto bem bacana. Além disso, eu vou deixar para vocês aqui os relatórios, os conteúdos grátis, né? Tem blog e lista do Telegram, e-books, relatórios grátis, vídeo, podcast, e como sempre, todos os nossos contatos, né? Pessoal, querem entender como nós podemos ajudar vocês nos seus investimentos? Mandem um e-mail para a gente, nos chamem no WhatsApp com uma mensagem, com áudio, e quem preferir, dá uma ligada. Com certeza a gente vai atender todo mundo com o maior prazer. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e até mais.